Pessoal, boa tarde. Bem-vindo ao almoço. Espero que tenham gostado do cardápio, das opções. Retornando, seguindo o nosso horário e nossa programação, iremos para a palestra magna de avaliação do cenário de créditos no Brasil. Chamo para a nossa mesa nossa secretária Giovana Victor e presidente também do Fórum Nacional dos Secretários Municipais de Fazenda e Finanças. Junto com a nossa secretária, convido Ana Paula Vescov, diretora de Macroeconomia no Santander Brasil. Boa tarde. Hã? Vamos acordar, boa tarde. Boa tarde, que hoje à noite ainda tem um happy hour, gente. Então, vamos acordar ainda, hein? Tomando cafezinho. Né, Ana? Bom, vou imediatamente passar a palavra para Ana Paula Vescov ou Vescov que fala? Vescov. E ela gentilmente se deslocou para Salvador, exclusivamente para essa palestra. Nós conversamos da importância de uma visão estratégica dos secretários de Fazenda, essa análise mais macroeconômica para o nosso planejamento para 2022, inclusive para nossas ações junto ao Congresso, em diversas construções aí de transferências, de cenário de crédito. Então, a gente agradece, Ana Paula, a sua disponibilidade. Nós temos aqui 40 secretários de Fazenda de todo o Brasil, distribuídos aí em 16 estados da federação. Tivemos, desde ontem de manhã, uma série de conversas. Agora à tarde, depois da sua fala, nós vamos ter o Paim falando de educação, a Priscila do crédito e o George falar da experiência dele de saneamento. Então, ainda será uma tarde bem intensa, mas com assuntos que estão totalmente aderentes ao nossas prioridades, como oportunidades também de retomada econômica para o ano que vem. Então, a gente agradece profundamente sua disponibilidade. A gente está gravando, queria te avisar, a palestra. Ela vai depois ser disponibilizada no site da Frente Nacional dos Prefeitos. Não é uma transmissão ao vivo. E depois ela vai ser disponibilizada, de acordo com a autorização, no site da Frente Nacional dos Prefeitos. Então, muito obrigada, Ana Paula. Você que já foi secretária do Tesouro Nacional, então, conhece bem, já foi secretária estadual também, né, do Estado, do Espírito Santo. Então, assim, é uma pessoa que entende das nossas dores, então eu tenho certeza que você vai contribuir muito aqui para a nossa situação. Obrigada, Ana Paula. Bom, obrigada, Giovana, pelo convite. Eu pergunto se você se importa que eu tire minha máscara para poder falar. E eu vou ficar de pé, porque depois do almoço eu sei bem como é que é essa história, nossa responsabilidade aumenta para puxar a atenção de todos. Estou super feliz de estar aqui com vocês, realmente já tive vivência, né, nessa ponta e sei qual é o nosso desafio, né? São muitos problemas que a gente enfrenta no dia a dia e às vezes a gente se descola um pouquinho do cenário mais geral. Mas, para falar em planejamento, acho que o primeiro passo é a gente entender o ambiente, né? A gente entender o ambiente e as condicionantes dele. Eu trouxe aqui uma apresentação, tem alguns slides, vou circular para vocês depois. Eventualmente, eu vou mostrar um ou outro slide. É aqui, né? Imagino eu. Mas eu queria fazer uma conversa... Tá, obrigada. Queria fazer uma conversa mais solta aqui, mais descontraída, para lembrar que não adianta a gente falar do cenário de 2022 sem lembrar que a gente sofreu um choque muito forte recentemente, né? Então, tudo que a gente falar de 2022 tem a ver com esse caminhão que atropelou, né, a economia mundial, que se chama pandemia, e que realmente trouxe uma confluência de choques de diversas naturezas, cuja normalização vai explicar muito do que vai acontecer na economia em 2022. Né? Então, o que aconteceu com a pandemia? Primeiro, foi uma queda de demanda muito repentina, todo mundo teve que se trancar em casa, né? Vários países adotaram aí os lockdowns, o primeiro movimento que a gente sentiu dentro desse processo foi uma força deflacionista muito grande, né? A perda de consumo e um choque de demanda. O problema é que não foram só as pessoas, as famílias que se trancaram em casa em função dos lockdowns, né? Os portos também fecharam, as indústrias também fecharam, e até a gente ter uma
um entendimento melhor no campo sanitário, isso gerou uma quebra, né, do processo produtivo global, que agora está só começando a se normalizar com realmente o adiantar do processo de vacinação. Eu posso descer? Você se importa que eu fique aqui? Então tá, pronto. E aqui eu fico aqui mais embaixo. Tudo bem aqui agora? Pronto. Ah, entendi. Aí não dá. Então, assim, gente, o que isso acarretou? Esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Um choque de oferta muito grande, em escala global, atingindo as maiores economias do mundo, e é como se a gente estivesse, né, magnificando os problemas que a gente já tinha antes da pandemia. Então, vamos lembrar que a gente estava numa uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, cada um tentando aí, aumentar o seu grau de autonomia sobre as suas cadeias produtivas. A gente chamava isso de desglobalização, acho que é um termo simplório, mas ajuda a ilustrar melhor. A gente estava num processo de destituição de investimentos, né, dado uma idade muito avançada nas economias mais desenvolvidas, as pessoas já com uma acumulação de ativos muito grande, excesso de poupança vis-à-vis investimento, muitas economias praticando taxas de juros, inclusive negativas, né, nominalmente. Né, dos países da Europa, grande parte já faziam emissão de títulos das dívidas a juros reais, a juros nominais negativos. Né? A Alemanha, 100% das emissões eram juros negativos, inclusive bondes, né, títulos privados. Países como Portugal e Espanha, metade já faziam emissões com juros negativos. Era aí que a gente estava quando veio a pandemia. Então, houve realmente uma agudização desse processo, dado essa quebra de cadeias produtivas globais. Então, isso é importante para a gente entender esse movimento de inflação que a gente está vivendo agora. Né? Você teve uma ruptura de cadeias produtivas globais e, nesse momento da pandemia, os países jogaram muito dinheiro nos mercados, né? Seja por incentivos fiscais, transferências diretas às famílias que não estavam podendo sair para trabalhar, né? Seja por incentivos creditícios, injetaram também liquidez dentro das empresas para que elas pudessem sustentar seus fluxos de caixas durante esse momento mais crítico. E incentivos monetários, né? Os bancos centrais começaram a inchar de novo os seus balanços, mas numa dimensão, gente, 4 vezes maior do que a dimensão que a gente viu na crise financeira de 2008 e 2009. Na verdade, a crise financeira de 2008 e 2009 ensinou os bancos centrais a terem instrumentos para lidar com uma crise como essa da pandemia. Então, o que a gente vê agora são um início de retirada desses estímulos que, de uma forma contraditória, digamos assim, começou pelos países em desenvolvimento, justamente porque eles não têm condições de carregar tal nível de incentivos. As economias avançadas, primeiro os Estados Unidos vão começar a se movimentar, agora no final do ano, parando de comprar, né, esses bondes e de injetar liquidez, começar gradualmente a reduzir essa injeção de liquidez. Depois, provavelmente no segundo semestre do ano passado, vai começar a subir juros. A Europa vai vir mais atrás, porque tinha uma economia já com taxa de crescimento menor, com juro real mais baixo, a inflação não é um problema realmente, né, muito ao contrário na Europa, e a China com um modelo particular que agora já volta a reintroduzir incentivos dada a crise do sistema imobiliário /financeiro lá com o advento da Evergrande. Vocês devem ter visto aí bastante no noticiário. Enfim, o mundo está muito mexido, né? Para vocês terem uma ideia, os preços de fretes aumentaram cerca de 4 vezes em relação à pré-pandemia. Os preços de armazenagem, por baixo, aqueles que foram menos afetados, aumentou 6%, mas há casos em que aumentou 10 vezes. Desculpa, eu falei 6%, não, é 6 vezes. Aumentou 10 vezes. Enfim, o que houve foi uma orquestra que tocava muito afinadinha, né, que era essa orquestra do sistema produtivo global. Ela, de repente, não só perdeu alguns dos seus componentes, como desafinou geral. Esse processo de reafinar e colocar essa orquestra para tocar direitinho de novo, a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Isso depende de cada setor. Componentes eletroeletrônicos é uma história, né? Depende, gás e energia é outra história. Partes e peças, uma outra história, né?
Então, a gente não sabe exatamente quando que vai normalizar, mas não antes do final do ano que vem, na melhor das hipóteses. E, além disso, realmente, essa desconcertação entre oferta e demanda é bem trivial que a gente entenda, ela se repercute sobre a inflação. A inflação é quem ajusta isso daí, né? A mais preocupante agora na ponta realmente é essa crise do gás. Em alguns mercados o gás já subiu 500% em alguns mercados europeus. E aí está claro para a gente que começa a aparecer um dilema entre a segurança energética e a transição energética para uma economia limpa, né? Então a gente vai falar muito disso daqui para frente. Bom, vamos aqui aterrissar no Brasil, né? Esses choques e essa interposição de incentivos trouxe para o Brasil um aumento de preços de commodities, né, repentino e forte. Mais forte do que foi o ciclo de commodities dos anos 2000, ali entre 2005 e 2014, depende. Se for preços de commodities em dólares, não. Né? O preço do petróleo nesse ciclo passado realmente foi a 120, 140 em alguns momentos, vocês devem se lembrar bem. A gente está falando de um preço de petróleo que primeiro começou derretendo, agora aqui na pandemia, né, foi a zero, com alguns contratos em valores negativos, e agora o preço do petróleo rapidamente se recompôs para a faixa dos 75, a gente acredita que vai chegar, vai ficar um pouquinho aí nos 80, antes de voltar a cair para um nível mais 65, 70. Né? O preço de minério realmente agora foi uma explosão, mas já caiu 40% só nesse ano, minério de ferro. E os preços de alimentos super apertados, porque coincidiu com problemas de safra nos Estados Unidos, e os preços internacionais, principalmente de milho e soja, subiram muito, mas também já começaram a cair. O que é importante para o ciclo de commodities atual no Brasil, que, como eu já falei, em dólar não foi tão forte quanto o ciclo anterior, além de ser provavelmente mais curto, porque a questão da safra você vai ajustar em mais 2 safras. A próxima safra a gente já prevê que seja muito boa nos Estados Unidos e muito boa aqui no Brasil também. Então, essa pressão de alimentos vai se reduzir já para o ano que vem, de aumentos de preços de alimentos. A diferença foi que aquele ciclo, além de mais longo, ele veio acompanhado de uma valorização cambial. Né? Então, existe uma analogia. Quando você exporta algo que ficou mais caro, a sua moeda se valoriza. Ou, traduzindo isso, o país fica relativamente mais rico. Né? Por quê? Porque você começou a vender um produto que ficou bem mais caro. Né? E aí também tem o estímulo da produção. Você começa a produzir mais aquilo que você tem preço. Então, esse foi o ciclo passado de commodities. Vocês se lembram, né, de algum momento, obviamente que os mercados, quando estão muito líquidos, como é o caso agora, como foi o caso depois da crise de 2008, 2009, esse dinheiro circula nos mercados também, né, de commodities. O mercado de commodities é uma coisa à parte. Então, tem os derivativos de commodities, você forma um preço à parte. Então, há especulação nesses mercados. Isso majora, magnifica esses preços, daí essas oscilações tão fortes de commodities que a gente vê. O que aconteceu nesse ciclo? Não teve valorização do câmbio. O real entrou na pandemia a 4,15 e hoje ele está a 5,50. Houve um movimento que o Brasil nunca viu como exportador de commodities. A gente aumentou o preço daquilo que a gente vendia, nossa moeda ainda se depreciou. Por fatores internos, né, por fatores idiosincráticos brasileiros. Uma preocupação com a nossa situação fiscal e uma conjunção de fatores políticos que levaram a um acirramento político muito forte, que se rebateu em fatores que são relevantes para investidores no Brasil, questão ambiental, questão sanitária e etc. Né? Então, gente, o que acontece? Nós temos uma conjugação de fatores que só amplificou esse processo de inflação, que eu poderia afirmar para vocês claramente que é um processo global, nesse momento, onde a orquestra tenta se organizar de novo. Né? Então, o mundo está se reflacionando. Né? Aí tem 2 teses. Isso é temporário, mas o longo prazo continua o mesmo. O mundo tem um processo de inflação muito baixa ainda prevalecente. Bom, não vou entrar nessa discussão que é quase acadêmica, né? Mas, de fato, o mundo, nesse prazo mais curto, está se reflacionando. Só que o Brasil muito mais.
por causa dessas questões que eu estou mencionando aqui para vocês. Bom, o que acontece? A surpresa inflacionária tem sido persistente no Brasil. A gente chegou hoje a uma inflação acumulada em 12 meses de 10,25% da divulgação do IPCA de hoje, né? Algo que nós, né, departamentos de pesquisa de banco, não só nós no Santander, mas vários bancos, acreditávamos que esse pico inflacionário ia ser em junho, julho. Aí depois virou agosto, agora é setembro, né? Então, o que a gente acreditava que fosse um pico inflacionário acima de 6%, virou acima de 10%. Então, nós hoje estamos com a inflação acumulada no Brasil em 2 dígitos, com uma composição ruim. Por quê? Porque lá atrás afetou muito alimentos, tirou o poder de compra da população de renda mais baixa, aumentou a pobreza no Brasil. O Brasil nunca teve um consumo tão baixo de proteína como está tendo hoje. É o consumo mais baixo de proteína nos últimos 15 anos. Né? E agora ele toma momentum, porque a gente está reabrindo a economia pelo sucesso da vacinação, pela rapidez da vacinação, que ganhou momentum agora mais recentemente. Nós contamos que o Brasil vai vacinar toda a população adulta, né, até o final do ano. Né? É um país que quer se vacinar, diferentemente de outros que tem uma boa porcentagem da população que recusa a vacina. A nossa população quer se vacinar, está se vacinando. Então, dito isso, o setor de serviços se recupera. Eu acho que vocês devem estar vendo um movimento aqui no turismo, em serviços relacionados ao turismo, hospitalidade, etc. Com isso, a inflação começa a entrar nesses setores, porque eles também têm custos, e principalmente porque agora a gente soma todos esses choques que eu citei, há mais um choque que é também nosso, que é o problema da escassez hidrológica. Né? A escassez hídrica ela pega no setor de energia, com custo de energia, ela pega na safra, né? Na questão do agronegócio. Então, a gente já tem safras que foram afetadas com isso, principalmente a de cana-de-açúcar, mas ainda a gente tem uma expectativa boa de safra para o ano que vem, sim. Tá? Com preços ainda num patamar razoável. Enfim, onde que a gente enquadra o momento da economia depois que eu fiz essa introdução aqui? Se é inflação, gente, a gente vai ter que arrumar. Então, se a gente está com esse crescimento, essa recuperação rápida de 5%, a gente acredita que a economia esse ano vai crescer 5%. Se a gente está com essa recuperação rápida de 5% aqui, praticamente voltamos ao pré-pandemia em vários setores da atividade, isso veio com inflação. Então, a gente vai ter que ajustar. Ou seja, tem volta, tem refluxo. Então, não dá para a gente acreditar que isso seja um ciclo de crescimento permanente. A gente já está vendo o Banco Central alçar a taxa de juros, né? A Selic já está em 6,25%, a gente acha que vai chegar acima de 9%, 9,25%, 9,5%. E a inflação só vai convergir para a meta em 2023, se todos esses choques realmente ajudarem nesse processo de acomodação. Se os riscos que a gente analisa e tenta, inclusive, né, na medida do possível, criar um parâmetro de quantificação para ver o que é risco positivo e risco negativo e como eles se compensam, a gente vai conseguir voltar à meta de inflação em 2023. Né? É a boa notícia, porque nós estamos ancorados, nós continuamos sendo um país com moeda, né, sob controle, mas a gente tem que entender que essa transição até lá vai custar atividade econômica. A gente vai ter uma atividade mais lenta o ano que vem, e, a depender do que eu vou falar daqui para frente, a gente tem condições de ter um crescimento já retornando em 2023 ou uma recessão. Né? Por quê? Porque a política monetária não vai conseguir fazer esse ajuste sozinha. Tá? A Selic é um instrumento legal, importante, a comunicação do Banco Central também, para coordenar as expectativas de mercado, mas tem alguns desequilíbrios que a gente não conseguiu entender como é que eles vão ser resolvidos, e se a gente não tirar esse risco idiosincrático brasileiro que está atrapalhando a nossa taxa de câmbio a apreciar, segundo os fundamentos da economia brasileira, a gente vai ter problema em 2023 ou até em final de 2022. Tá? Então, a gente precisa dar um sinal mais claro sobre a consolidação fiscal. Eu acho que aqui agora eu vou mostrar os gráficos para a gente poder ilustrar melhor. E a gente precisa dar um sinal mais claro de que a gente vai ter um momento político institucional capaz de assegurar consensos necessários para voltar às reformas.
o que eu falo que é o grande risco positivo que o Brasil tem, porque justamente a gente tem uma camada de risco sobre a taxa de câmbio e sobre, portanto, a inflação brasileira muito grande. Eu não sei se eu estou conseguindo passar aqui. Eu tenho que apontar para onde? Sim. A gente vai ter condições, se a gente tirar nessa camada de risco, a gente tem condições realmente de colher benefícios muito, muito positivos sobre a economia brasileira. Aí, bom, esse gráfico mostra tudo, né? Primeiro, preços de commodities em reais, e aqui aponta, né, como é que foi um choque, mas muito por conta dessa depreciação cambial somada aos preços internacionais, porque do gráfico ao lado vocês veem os preços internacionais, não foi o ciclo mais contundente de commodities que nós tivemos. A gente, poxa, estamos conseguindo vacinar bem e estamos conseguindo voltar à mobilidade normal. A gente praticamente já está com a mobilidade do pré-pandemia na economia brasileira, na média da economia brasileira. Nós temos a vantagem de ter um setor externo que ajusta as coisas, porque a taxa de câmbio ela é flexível, né? A taxa de câmbio consegue demonstrar os riscos que estão presentes na nossa economia. Então, essa manifestação de riscos ela acontece não só na taxa de câmbio, ela acontece também na curva de juros. Vocês veem que a Selic está a 6,25, há um pouquinho tempo atrás estava 2%, mas a curva de juros lá há 10 anos já estava 9% e hoje está a 11%, acima de 11%. Então, isso expressa realmente que nós temos uma taxa de juros e uma camada que é um prêmio de risco associado à economia brasileira nas negociações do mercado, a forma como que isso se revela. Essa ponta da curva preta aqui mostra para vocês qual é a diferença da taxa de câmbio que a gente observa dos seus fundamentos. Isso significa que realmente a gente poderia estar com a relação dólar-real, um real abaixo. Se a gente tem 5,50 hoje, a gente poderia estar pelo menos a 4,50, 4,70, respeitando aí o componente de risco. Nós fizemos um ajuste de 2 pontos de percentagem nas transações correntes, significa que essas exportações, que nós viabilizamos, principalmente do setor de minérios, de agronegócio, das nossas commodities, isso ajudou bastante ao Brasil em conseguir atenuar, digamos assim, um colchão amortecedor dessa pressão que veio com o choque da pandemia. E aqui é o grande problema que eu queria mencionar para vocês. Muitos falam de uma melhora recente. Muitos falam de uma melhora recente nos indicadores fiscais. A dívida pública esse ano provavelmente pode fechar até abaixo de 80% do PIB, que era um patamar esperado antes da pandemia. Então, vocês se lembram que durante a pandemia, que a gente precisou fazer mais gasto público, ainda que temporário, essa projeção de dívida foi para mais de 100%. E aí virou realmente um grande nervosismo, uma grande preocupação no mercado. Nesses momentos, a taxa de câmbio chegou a 5,80, 5,85. E depois percebeu-se que houve a projeção de taxa da relação dívida-PIB caiu bastante, justamente por causa da inflação. 75% dessa melhora é explicada pela inflação. Outra parte por termos de troca, que são esses ganhos reais, vindo das nossas negociações externas, especialmente em função das commodities, que é o que a gente chama de termos de troca. O preço do que a gente importa ficou relativamente menor do que o preço daquilo que a gente exporta. Isso é um enriquecimento relativo da sociedade, ainda que numa margem pequena, porque a gente tem que separar isso que é real e o que é inflação. E ainda pelo crescimento mais rápido, a recuperação mais rápida pós-pandemia. Então, esses são fatores reais. Agora, isso explica 1/3, desculpa, 1/4. 3/4 são explicados pelo processo inflacionário. Como a gente sabe que isso vai ter que voltar, de que forma? O Banco Central vai ter que subir juros, o mercado já está praticando juros longos mais altos, isso vai significar que a trajetória para frente da dívida ficou pior. E a gente acreditar que um nível de dívida de 90% do PIB para um país em desenvolvimento, com todas ainda as fragilidades macroeconômicas que a gente tem, é um nível suportável, isso é falácia. Isso é algo que nós temos que ajustar enquanto sociedade. E não está feito porque a gente realmente, como eu disse ontem, numa entrevista para a Folha, a pandemia desviou a gente da rota da consolidação fiscal.
né? Não porque ela poderia ter feito isso, a gente poderia ter tido várias reações em relação à pandemia, mas ela ensejou isso, e aqui nós estamos, né? A gente precisa urgentemente voltar para a rota da consolidação fiscal com medidas estruturais. E aí a segunda coisa é a regra do teto, né? Poxa, mas a gente tem muita regra fiscal, a regra fiscal não está deixando a gente atender os mais vulneráveis. Bom, eu sou aqui, enfaticamente, alguém que discorda dessa tese, né? Eu acho que você não precisa furar o teto para fazer as coisas, a gente tem muito recurso no Brasil, gasta-se muito no Brasil. A gente tem uma avenida de reformas que ainda podem ser feitas para poder flexibilizar os orçamentos, dar mais condição dos gestores tomarem suas próprias decisões sobre a alocação de recursos ótima. Né? Para cada sociedade isso pode mudar. O que vale para Alagoas não necessariamente vai valer para o Espírito Santo e muito menos pode valer para São Paulo. Né? Então, a gente tem ainda uma avenida enorme, nós só paramos de fazer. E aí vem o aperto do teto. E a outra coisa que eu falo, repito, e com muita ênfase eu vou deixar aqui para vocês também, é que, para que nós, enquanto sociedade, mereçamos os benefícios que o teto de gastos trouxe para a gente, que é a convivência com juros mais baixos, e condições financeiras muito melhores, o Brasil nunca teve uma taxa de juros real tão baixa, a gente vai ter que se esforçar e fazer as reformas para poder viabilizar a existência do teto. Então, a gente tem que entender melhor, né, o que a regra fiscal diz para a gente. A regra fiscal ela é difícil porque a situação do Brasil, quando ela foi interposta, estava muito difícil. Vocês devem se lembrar como é que o Brasil estava em 2015. Vocês devem se lembrar uma recessão de 7% em 2 anos por causa de um desajuste macroeconômico fiscal. Né? Então, dada aquela situação, a gente prometeu um ajuste em 10 anos, enquanto sociedade, uma emenda constitucional, para a gente colher imediatamente os benefícios. Conseguimos colher. O Brasil nunca teve, foi muito rápido o ajuste, foi cerca de 2 anos, o Brasil nunca conseguiu viabilizar uma taxa de juros tão baixa. Isso é uma coisa que toca toda a sociedade de forma igual, indistintamente, e beneficia principalmente os mais pobres. Para a gente merecer essa situação, que vai dar uma base, uma sustentação para que a gente faça todas as outras reformas, do saneamento, das telecomunicações, da indústria de construção civil, de tudo outro que a gente pode melhorar e exercer como potencial da sociedade brasileira, que é enorme, a gente precisa fazer a nossa parte. A culpa não é da regra fiscal, gente, a culpa é nossa. Para a gente merecer os benefícios de ter uma macroeconomia arrumada, a gente precisa fazer a nossa parte para poder sustentar uma regra como essa. Essa regra já foi modificada 3 vezes desde a pandemia. Tá? Então, é difícil a gente acreditar que, no futuro, a gente, enquanto sociedade, possa prometer outra medida constitucional que dê o mesmo peso de ancoragem, porque ficou fácil mudar uma emenda constitucional. Ficou fácil tornar a regra fiscal conveniente e não eficaz. Né? O que vale para vocês, o que eu diria para vocês sobre esse momento em relação às contas públicas estaduais e municipais? Meu pai tinha um ditado muito simples, mas muito interessante, que eu não me esqueço dele, ele funciona para tudo. Ele falava assim para a gente: calma, depois do oba-oba sempre vem o epa-epa. Né? Então, qual foi o oba-oba? Eu ouvi de muita gente, não foi pouca gente, que esse ciclo de commodities tinha enriquecido o Brasil durante a pandemia. A pandemia trouxe uma dicotomia para o Brasil. Nós sofremos, mas ficamos mais ricos. Engano. Porque a pobreza foi a mais afetada, porque esse resultado, né, de renda elevando nominalmente, isso é uma contração de renda dos mais pobres e da classe média para aqueles exportadores de commodities. Foi essa a substituição que houve. Esse foi o novo arranjo que aconteceu. Quem faz esse ajuste é a inflação. Quem faz automaticamente é a inflação, porque você tem uma paralisia tão grande no processo distributivo brasileiro que a inflação vai e arruma. Ela está arrumando, ela está tirando dos mais pobres e da classe média e dando para os exportadores de commodities e para outros setores que conseguiram repassar seus preços nesse processo, ou por demanda externa, ou por demanda doméstica sustentada. Então, assim, para vocês também, os governos como um todo, também é a parte que ganhou nessa equação.
porque as arrecadações foram automaticamente e imediatamente beneficiadas com esse processo. Primeiro, no ciclo de bens, porque quando todo mundo ficou fechado em lockdown, começou a consumir mais bens. E aí, por comércio eletrônico, formal. Então, os governos, principalmente os estaduais, que são mais aí, beneficiados com o ISMS, os impostos sobre circulação de bens, foram os mais beneficiados. E agora vem o ciclo de beneficiar pelo setor de serviços. O setor de serviços vai se inflacionar, ainda que relativamente já está se inflacionando, né? E vai beneficiar também, já deve estar beneficiando relativamente, as arrecadações municipais. Então, os governos fazem parte dessa equação de que quem perdeu foram os pobres, a classe média, quem ganhou foram os exportadores de commodities e para quem eles pagam impostos. Mas atenção, porque no caso dos governos, a gente ainda tem orçamentos muito vinculados à receita, né? Eu sei que a gente está aprovando exceções aí para não poder causar o gasto automático, né? No caso da educação e da saúde, a receita corrente líquida, mas eles são ainda automatizados. A expectativa, isso vem pelo lado da política, né? Os atores que sempre tiveram, né, como base essa indexação, eles têm essa expectativa, é isso que eu estou falando. E, por outro lado, a maré pode baixar, e baixar mais rápido do que todo mundo pensa. Porque, de novo, gente, eu vou insistir, se nós acreditarmos que o Brasil vai segurar a onda da inflação e vai fazer a inflação voltar para a meta em 2023, se a gente não ajudar a autoridade monetária a ter um reforço sobre a efetividade da Selic via redução desse risco idiosincrático brasileiro, fiscal e institucional, a gente vai ter que pagar mais pela conta da atividade. Então, isso baixa a marca d'água, isso pode voltar a reverberar sobre as receitas daqui a pouco. O que é importante? Olha, é ótimo que a gente esteja colhendo um momento de receitas maiores, mas é ótimo para quê? Para bater dívida, e para fazer aquele investimento que a gente não estava conseguindo recurso, para fazer despesa temporária. Porque se a gente usar isso para aumentar o orçamento de obrigatórias, quando a maré baixar, vai pegar todo mundo de calça curta. E aí não vai ter desculpa, porque a gente viveu isso e teve essa experiência agora, recentemente, em 2014, 2015, 2016. E, assim, uma coisa mudou de lá para cá. Hoje, os gestores estão sendo fortemente penalizados pela gestão fiscal. A sociedade não está mais aceitando, né, que os problemas são tão graves a ponto de... Por quê? Porque tem casos de sucesso. Acho que muitos de vocês aqui, né, pelo que eu conversei com a Giovana, que representam municípios que têm uma preocupação fiscal e orçamentária maior, que tem um grau de organização maior nessa área, muitos de vocês sabem disso, vocês dão bons exemplos. Então, isso ofusca aquele que perde a mão nessa hora. Tá? Então, os eleitores já estão sendo muito mais, digamos assim, rigorosos, porque isso desorganiza a gestão toda. Desorganizou as contas, o fluxo de caixa deu errado, você não consegue fazer educação, não consegue fazer saúde, não consegue fazer pavimentação, não consegue fazer nada. Né? Então, assim, eu acho que esse é o grande ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Agora, é muito ruim. Eu quero fazer um contraponto. Né? Tem muitas casas achando que o ano que vem a economia vai crescer perto de zero, por causa de todo esse ajuste inflacionário, que não é pequeno, não, tá, gente? Realmente, o caso é muito complicado e a gente tem uma inércia inflacionária muito grande. Tá? Eu vou mostrar aqui um pouco da atividade, começando por aqui. Tirando à parte essa questão de que realmente o ajuste do Banco Central para trazer a inflação de 10% para 3% em 2024, 2023 para 2024, porque a meta de longo prazo já é 3%, esse esforço, se ele ficar sozinho, vai ser muito mais do que 9%. Se o Banco Central, que está insistindo que quer cumprir a meta do ano que vem, se ele ficar sozinho, e se realmente a gente não tiver tempo para fazer, para observar, pelo menos, essa normalização dos choques, que são temporários, de fato, provavelmente a gente vai estar falando de uma Selic ainda maior que 9%. Tá? Como a gente acredita que realmente sejam choques que vão começar a se ajustar ao longo do tempo, o primeiro deles é a safra brasileira do ano que vem, a gente acredita que dá tempo da gente chegar na meta só em 2023. Né? Mas, veja, a primeira coisa é mostrar isso daqui.
Mobilidade contra o setor de serviços. A gente já está num momento de mobilidade praticamente normalizada. Praticamente. 2 pontos, 3 pontos de diferença do pré-pandemia. E o setor de serviços ainda não recuperou todo. A gente tem uma economia que esse ano ficou praticamente 6 meses fechada, que vocês lembram da segunda onda, que a gente já estava reabrindo, tivemos que fechar de novo. O ano que vem, a gente vai ter uma economia 12 meses aberta, normal. Né? Isso daqui aciona um setor, que é o de serviços, que emprega muito. Ainda que tenha empregos informais, ele emprega, ele dá a oportunidade das pessoas voltarem a ter renda. De novo, é uma situação pós-crise. Provavelmente vai ser um mercado de trabalho mais precário, mais informal do que era antes, com uma renda habitual menor, mas é um mercado que se recupera gradualmente, mas ele se recupera. Tá? Os números já estão dizendo isso. Dito isso, você tem setores da área de serviços que estão longe ainda do pré-pandemia, né? O setor de transportes, né? O setor de lazer, isso tudo ainda, os serviços prestados às famílias, as escolas estão voltando ao presencial agora, transporte educacional, transporte escolar, né? Tem vários setores que ainda vão começar a se recuperar. Então, tem um potencial de recuperação. Ok, isso disputa com o setor de bens, mas sempre lembrando, isso aqui gera emprego e renda. Quando a gente compara isso tudo, eu já falei que a gente tem aí uma projeção de 5% para esse ano, a gente vê que o mercado de trabalho, né, ele vai ser um motor de recuperação para o ano que vem. Então, a gente tem uma renda agregada que, mesmo com essa inflação alta, cresce 3% o ano que vem. A nossa estimativa de crescimento de renda, somando esse retorno do mercado de trabalho, do setor de serviços, é uma renda que cresce 3% o ano que vem, não cresce pouco. Como é que você vai ter um PIB zero? Né? Provavelmente você tem fatores que são detratores dessa renda. Né? A gente vai ter o setor externo já não contribuindo positivamente, vai contribuir negativamente, porque se a renda doméstica cresce, você importa mais. Né? Você vai ter menos investimentos, pelo momento de mais incerteza e mais oscilações do mercado no Brasil. Você provavelmente vai ter menos investimentos no ano que vem. Você tem fatores que vão retirar renda, mas é uma renda doméstica que, no consumo, cresce aí potencialmente 3%. Então, a gente chama atenção para isso, para dizer que, assim como a gente não acreditou nessa onda de otimismo, que agora resolvemos todos os problemas fiscal, e o Brasil, essa recuperação de 5%, vai tracionar e vai virar, né, tudo deu certo, a gente abandonando reformas, piorando o marco fiscal para frente, a gente aumentando o custo de financiamento da dívida. Vocês vejam, a dívida do Tesouro venciam 800 bilhões em média por ano, 600 para 800 bilhões em média por ano. Agora, ela teve que ser encurtada durante a pandemia, estão vencendo 1,5 trilhão. Era uma dívida que estava sendo emitida a taxas muito baixas, pelas condicionantes que a gente falou aqui. Esse financiamento, esse custo de emissão já está aumentando. Né? Se você for tomar as Bs, ela está aumentando substancialmente. Né? Então, dito isso, é uma economia que está com um custo de financiamento pior. Como é que a gente vai acreditar que tudo melhorou porque deu mais inflação? Impossível acreditar nisso. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, porque, sim, a gente está acreditando num crescimento, ainda com algum padrão o ano que vem. A gente está com 1,7, mas aí, vamos falar que toda projeção, gente, a gente não tem bola de cristal, a gente faz conta. Né? Então, vamos acreditar que seja um crescimento na casa de 1,5%, em torno de 1,5%, mas não é zero. O risco é daí para frente. O risco é quando esse processo de ajuste vier, a gente não tracionar a economia de novo. O que é tracionar a economia de novo? Tirar esses riscos da economia. Começar a voltar a discutir reformas, tornar o mercado menos incerto, menos inseguro, tornar a sociedade menos insegura, porque aí as pessoas vão voltar a consumir, a tomar crédito, os gestores públicos vão tomar suas decisões de novo, de poder reativar investimentos, de chamar a iniciativa privada, né, para poder investir. Enfim, a gente precisa tirar a incerteza da economia brasileira, senão ela não traciona. E aí nós temos realmente um risco de ter até recessão no final do ano que vem, para 2023. A boa notícia é que esse risco é tão alto, tão alto, tão alto, que se a gente conseguir tirar esse risco, a gente vai colher muitos bons frutos. Agora, de novo, é fácil?
De forma alguma. A gente tem que fazer por merecer. Aí eu volto àquele ponto. O Brasil vai ter que enfrentar os seus dilemas, porque todas as reformas que precisam ser feitas envolvem dilemas sociais muito importantes. Precisam de discussão profunda. Profunda. Reforma administrativa, uma reforma tributária, algo que realmente faça efeito para o crescimento potencial, que dê um choque de produtividade na economia brasileira, abertura econômica. Olha como é fácil essa discussão. Não existe melhor momento do que o atual de fazer uma abertura econômica. Porque nós temos condições, né, de entender as nossas vantagens comparativas. Último ponto, que foi um ponto que a Giovana aqui me pediu, para a gente falar sobre crédito um pouco. Se a gente tem uma renda, uma massa salarial agregada, crescendo na casa de 3% o ano que vem, um pouquinho mais, né? Mas vamos falar em grandes números, o cenário de crédito muda para as famílias, né? E a gente vai falar um pouco depois sobre empresas e governos, né? Por quê? Porque esse ano, em 2021, a massa caiu, afundou 5%, mas o crédito cresceu 2 dígitos. Então, o crédito sustentou algum patamar de consumo, que não foi pequeno, cerca de 3% também. Só que as famílias estão super endividadas. Atenção, a gente está no pico histórico do endividamento das famílias. Em qualquer das duas pesquisas, que são as principais que a gente tem, a do Banco Central e da CNI, as famílias brasileiras estão super endividadas, com inadimplência comportada. Né? Por que a inadimplência está comportada? Obviamente que, quando a gente abre isso para o extrato de renda, os mais pobres são os mais endividados e que começam a apontar com alguma inadimplência na margem. Né? Por que a inadimplência está comportada? Porque a economia está recuperando e está criando renda. Então, a gente vai ter um cenário, ano que vem, de contenção de crédito com recuperação de massa assalariada, porque, se não tivermos esse cenário de contenção de crédito, a gente vai ter inadimplência. É como se as famílias tivessem um capital de giro baseado em dívidas. Como o serviço da dívida está aumentando, se elas tomarem mais dívidas, elas começam a não conseguir pagar. O aumento de renda que elas próprias estão percebendo não dá conta de pagar essa diferença. Falando um pouco das empresas, as empresas elas aproveitaram esse momento de Selic baixa, de taxa de juros baixos, de impacto desinflacionário da pandemia, para se desalavancar. Então, muitas empresas, principalmente as médias e as grandes, conseguiram pagar suas dívidas de forma mais fácil e anteciparam o pagamento de dívidas, inclusive com o exterior, porque viram um câmbio piorando. Né? Esse é um momento super positivo, então, que a gente poderia aproveitar, né, onde as empresas estão relativamente desalavancadas, algumas capitalizadas, porque fizeram aí, vocês viram que o mercado de capitais floresceu no Brasil, né, algumas fizeram IPOs, captaram no mercado privado, enfim, e estão prontas para investir, esperando o quê? Oportunidade, projeto. Só que, com um cenário de inflação muito alto e risco muito alto, boa parte desses projetos não se viabiliza, a marca d'água fica muito alta para a taxa de retorno que elas têm. Então, a gente precisa baixar essa marca d'água para a gente viabilizar um número maior de projetos e colocar a economia para rodar via investimento, que é a forma mais saudável que tem. Né? De novo, tudo bate a gente reduzir risco da economia brasileira, reduzir incerteza, e a gente tem um terreno imenso para fazer isso aqui. E os governos? Né? Os governos, eu acho que também aproveitaram isso para desalavancar. Teve um processo de transferência muito forte da União durante a pandemia. Agora é fazer a gestão pensando de uma forma muito precaucional, porque a gente acha que realmente essa inflação vai ter um payback, vai ter um refluxo. E, se tiver, as receitas de vocês vão ser afetadas. Então, muito cuidado com despesa permanente. Tem oportunidade, o caixa melhorou, cuidado na hora de tomar dívida. Óbvio que ela pode ficar mais cara ainda daqui a pouco, então pode ter uma oportunidade aí, mas cuidado com o tamanho do que se toma. Né? Cada caso é um caso, porque cada processo de endividamento é diferente. Né? O mercado está aberto, mas eu acho que o Tesouro deveria estar fechado. Porque esse negócio das garantias públicas, ou a gente modula bastante, ou a gente só transfere risco de um canto para o outro, o risco continua no país e continua alto.
Tá? Então, assim, precificar bem essa tomada de crédito é fundamental. Para quem tem caixa, é despesa temporária. Ainda que programa social, faz temporário. Ainda que seja um investimento de um pouco mais longo prazo, calcula bem isso, contando com o fluxo de caixa incerto no futuro próximo. E, se possível e de preferência, pagar a dívida, porque a dívida vai ficar com o serviço mais caro daqui para frente. Vocês viram de novo ali a curva de financiamento do Tesouro, como é que está. Tá? Acho que era isso que eu tinha para falar. Giovana, se vocês quiserem perguntar, estou à vontade. Já abri agora para os colegas, né, tirarem dúvidas, fazerem comentários. Foi muito importante a análise do cenário e agora esse final também, que é exatamente esse tipo, porque a gente fica muito só na hora da tomada de decisão. Quando a gente vai tomar esse tipo de decisão, fazer esse tipo de aconselhamento, de recomendação, né, para que caminho seguir aí no médio, curto prazo, a gente acaba que fica muito só, né? Não sei se vocês também se sentem assim. Mas, gente, a gente tem o passado para ajudar, tá? Porque a experiência foi muito recente. A experiência pós-ciclo de commodities foi muito recente. Ficou ali. Todo mundo agora me assusta falando que a gente ficou rico durante a pandemia, sendo que a população está numa situação social dramática, né? E a gente esqueceu que nós tivemos também as maldições, né, do ciclo de commodities. Então, acho que a experiência pregressa está aí para ensinar para a gente, mais do que qualquer pessoa falando. Só olhar. Né? Voltar ali em 2014, 2015, eu e o Jorge entramos na administração estadual em 2015, foi muito difícil, o dinheiro sumia do caixa e era conta para pagar, e salário de funcionário contratado, e folha, a gente só ficava pagando folha, e realmente foi uma coisa muito, muito, muito difícil. E é muito difícil você fazer a entrega para a sociedade numa condição dessa. E o ponto é, com a diminuição da inflação, a diminuição da receita, a gente vai ter uma situação parecida com essa em 2 anos, 3 anos. Eu diria que o ano que vem já vai começar a ficar mais aparente as pressões de custos, porque a inflação é custo, né, gente? Está aí. As pressões de custos, de energia, de tudo, de vocês, não é só o pessoal fazendo, realmente tentando recompor perdas inflacionárias. Acho que vem uma pressão de custos já, vocês devem estar observando talvez agora no final do ano já, né? Essa é a realidade de todo mundo. Então, prejudicando o fluxo de caixa. E, no segundo momento, quando se o Banco Central ficar realmente sozinho, não tiver essa retirada de riscos, precisar pegar pesado na Selic, a atividade vai mais para baixo. E aí prejudica a receita. Né? E aí aborta esse ciclo, que a gente não pode abortar, gente, esse ciclo de recuperação no mercado de trabalho. Porque é isso que vai tirar as pessoas da condição de vulnerabilidade que a pandemia colocou. Então, não dá para a gente abortar a economia por causa de questões que são nossas, são brasileiras. Então, eu vou insistir muito nesse ponto, para a gente merecer uma estabilidade macroeconômica, tendo uma sustentação de regras fiscais, de marco de controle da inflação, como sistema de metas de inflação, como um câmbio flexível, que olha como o setor externo ajudou agora, foi fundamental para ser um colchão amortecedor desses choques todos. Para a gente fazer por merecer isso, falta ajustar uma perna desse tripé, que é o fiscal. Então, para a gente merecer, as pessoas invertem, né, o raciocínio, porque a tentativa de falar assim, não, a regra fiscal é ruim porque ela não cabe tudo que eu quero, ou tudo que eu preciso. Não, a gente tem que fazer caber, porque a gente tem que poder colher o benefício que ela traz. Tá? Bom, obrigado. Parabéns, muito lúcida a sua explanação. Gostei muito de ouvir um banco assumindo a questão do risco idiosincrático brasileiro, né? Acho que temos que começar a verbalizar mais isso e deixar mais claro qual é exatamente esse risco e se ele tem uma saída efetiva, haja vista que o ano que vem é um ano eleitoral, ou se as opções que estão colocadas, nenhuma delas se avizinha como a alternativa de superação desse risco. Mas eu queria fazer uma outra questão. O presidente hoje fez não sei se foi hoje ou se foi ontem, no final da tarde, ele fez um alerta sobre a questão de que vai faltar insumos, né, principalmente fertilizantes, no ano que vem, e que, em função disso, a safra não será tão boa, o Brasil é X%
do fornecimento de alimentos no mundo, e com isso vai faltar, vai subir. Ele não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, coitado. Ele só avisa, né? Avisando, já acha que já fez o papel dele. Mas eu queria que você comentasse alguma coisa sobre isso. Se você vislumbra alguma coisa a respeito disso, ou se é mais uma... Eu acho que tem um aspecto importante aí, que é o seguinte: como é que a renda agrícola é composta, né? Agora a gente está na fase de plantio, certo? Então, o que a gente está conversando com os institutos de meteorologia e com, né, os agentes desse setor é que as chuvas estão vindo bem, não estão vindo tão bem a ponto de mitigar a crise energética, mas estão vindo bem para o plantio. Então, o plantio, principalmente soja, milho e tal, está sendo muito bom. E há uma aquisição de insumos que já foi feita, né? Então, a renda é composta dessa forma: o custo, né, do que é o plantio, e depois, na colheita, os preços que você colhe. Sendo que hoje você tem mercado. Então, muitos dos contratos, a gente já tem no setor agro, contratos que estão vendidos para 2023. Então, o setor pode, né, alguns mais sofisticados, eles já fazem o trading disso, quer dizer, eles já anteveem os movimentos de preços. Como é commodity, né, os preços tem uma curva de negociação de contratos ao longo do tempo, e eles já conseguem se programar, né? Ou se antecipa a venda, ou se vende contrato mais curto, ou se vende contrato mais longo. Enfim, isso tem já um ajuste de mercado. Obviamente que a gente não está falando que o alimento brasileiro é todo baseado em commodities. Então, a gente tem problemas localizados no algodão, né? A questão de carnes, né, ela também tende a passar por uma normalização de preços, porque ela teve uma alta de preços muito forte por causa da recomposição de rebanhos na China pós-peste suína. E isso parece que eles já estão com um nível de matrizes, né, que são os bichinhos que dão outros bichinhos, um nível de matrizes já mais satisfatório, e tendem a reduzir compras, inclusive de soja, que eles a começaram a alimentar os animais com ração, né? Então, tem uma série de mudanças aí também mais estruturais. O que eu te diria? A gente tem um cenário de safra, não é uma super safra, não é maravilhoso, mas a gente tem um cenário de safra positivo para o ano que vem. A safra ainda consegue crescer em termos quantitativos, ainda que com pressões baixistas de preços por causa de todas essas normalizações. Não que os preços vão ser ruins. Aliás, isso vale para a maioria das commodities brasileiras. À medida que a gente tiver normalização de preços, né, queda de preços de commodities para voltar ao patamar de longo prazo, a gente vai conseguir sustentar preços razoáveis. Porque, além dos choques que afetam mais o curto prazo, você tem as grandes tendências. Então, metais tem uma tendência de ter valorização ao longo do tempo, porque a gente está no meio de uma transformação energética que vai demandar mais desses metais. Você tem um ciclo de construção civil que ainda é forte no mundo, principalmente agora com os estímulos que foram colocados, muito assentados em infraestrutura e de longo prazo. Então, o preço do minério tem espaço imenso para cair. Eu posso voltar aqui com o gráfico das commodities, para vocês verem os movimentos, mas ele ainda vai sustentar preços positivos, historicamente. Então, a gente vai continuar, ao longo do tempo, tendo vantagens de termos de troca, inclusive nesse setor do agronegócio. Tá? Pode ter uma safra menor do que o ideal, dado as condições de plantio. Né? Pode ter restrições de insumos aqui e ali, questões de preços aqui e ali. Mas a gente tem, ainda que liquidamente, a gente tem um cenário positivo até o presente momento, dada a questão climática. Tá? E a gente tem ressaltado isso, porque nós não vemos uma razão, assim como, de novo, nós não vimos razão para tanto otimismo 3 meses atrás, a gente não vê razão para um pessimismo tão exagerado em termos de atividade um pouco mais para frente. Deixa eu voltar aqui para você, que eu vou te mostrar aqui o gráfico de commodities, que ele é bem emblemático. Está aqui. Né? Isso aqui está em reais. Né? Então, olha a acomodação que a gente vai ter, é muito grande. Isso se todo o cenário de inflação que a gente está colocando funcionar. Né? Porque isso aqui é exógeno, a gente tem um mercado global. Né? Isso daqui também tem uma trajetória de câmbio por trás, porque, olha só, no dólar, como é que é, no preço internacional. Foi bem menos acentuado do que já com o problema da depreciação cambial. O problema da depreciação cambial está começando a afetar os custos dos setores beneficiados por ela.
né, que é o caso dos exportadores. Então, é isso que a gente vê. Por exemplo, essa base de crescimento dos impostos federais, ela é muito acentuada no resultado dessas empresas. À medida que você tem aumento de custos e redução de faturamento, com certeza, essa base de crescimento dos impostos federais, ela não é permanente. A parte real dela, de novo, que a gente calcula sobre isso, é 1/4. A gente jamais deveria estar contando com um aumento permanente de 200 bilhões na Receita Federal. Não é. Isso daí é inflação junto. Tá? Então, isso é repasse. FPE, FPM. Então, essa questão da safra, eu pontuaria dessa forma. Isso pode prejudicar? Pode. Mas efeito líquido ainda positivo. A gente tem que entender que a renda rural, a renda agrícola, leva em consideração a composição desses custos. Mas, ainda que a gente tenha para frente, que começa a vir na margem essa sensação, estou perdendo preço, estou perdendo... Né? Ainda a gente vai sustentar preços bem positivos. Tá? Então, a gente tem um setor agrícola. Agora, gente, vamos fazer uma reflexão aqui para terminar a sua resposta. A gente tem 40 anos de ganho de termos de troca. O Brasil só cresce em produtividade no setor do agro. O Brasil tem um setor de minerais metálicos bastante competitivo, outros setores, né, também. Mas o que a gente fez com isso, enquanto sociedade? Não basta ter isso. Tá? A gente tem que transformar isso realmente em ganhos de produtividade permanentes. E não adianta, o setor agronegócio é pequeno no PIB brasileiro. Tá? Jorge, Ele fez queria uma fazer outra observação pergunta. também. Não, a primeira eu esqueci. Pois É não. sobre não digo a solução, o mas que a melhora. superação das Tá. questões idiosincráticas. Bom, eu separei a questão de idiosincrática simploriamente aqui, tá? Só para efeito didático, em 2 camadas, a fiscal e a política institucional. Né? Tudo isso traz muita incerteza. O que a gente tem que ter para reduzir essa camada, que dá um baita de ganho, né, de oportunidade para o Brasil melhorar e realizar seus negócios e tal, é a gente voltar para a agenda de reformas, consolidar uma regra fiscal crível, né, com um compromisso social amplo. Eu acho que a regra do teto foi muito atacada. Tá? Teria que realmente ter uma conversação em termos de ter uma regra fiscal ou um conjunto de regras fiscais que consigam trazer de novo a confiança no seu cumprimento, porque ficou fácil trocar a regra do teto, gente. Ficou muito fácil. Aprova a emenda constitucional em 2 semanas. Né? E a segunda coisa é a gente ter uma dissolução desse ambiente polarizado. Como é que faz isso? Tem já vários períodos de governo que a gente tem dificuldades pela fragmentação partidária, pela configuração político-partidária social, inclusive, dos posicionamentos sociais. Né? Isso até é um fenômeno que não é só brasileiro. A gente tem governos com bases muito frágeis. Né? Bases muito pequenas. Então, se a gente consegue, nesse processo eleitoral, fazer uma discussão que puxe um centro programático, né, para um fortalecimento de posicionamento maior, que isso se torne, né, um processo de ampliação de base de suporte para os próximos governos, isso dá condições da gente tocar reformas, né, de uma forma, construir consenso de uma forma mais leve, menos friccional. Né? Isso é um ganho importante, isso é um exemplo do que a gente poderia ter de redução de risco idiosincrático. Tá? Ana, esse mês os contratos de DI futuro bateram mais de 10,30, né? 11. 11, passou já. 10 anos. 10 anos. Você acha que podemos ter uma Selic de 10 ano que vem? Qual a preocupação? Se for 10 ano que vem a Selic, estamos falando de um aumento muito maior de 30%, quase 40% da taxa média desse ano. Né? E aí isso vai impactar no serviço, não só os serviços de juros da dívida, mas os serviços do precatório, vai impactar nos financiamentos com a Receita Federal, isso vai gerar uma despesa de custeio de juros gigantesca para o ano que vem. É esse cenário que você está olhando aí, 10 de Selic ano que vem? Não, nosso cenário não está em 10, não. Mas, de novo, tem muitos fatores. O trabalho do Banco Central não vai ser fácil, tá, gente? Tem muitos choques, como eu citei, que são exógenos. Eu acho que eu perdi a apresentação aqui. Eu acho que eu mesmo devo ter tirado sem querer.
Mas eu ia te mostrar ali a questão do financiamento. A gente está trocando realmente, né, o custo financeiro por atividade, porque a pressão sobre a Selic como instrumento está muito grande, está tudo depositado nela, né? Então, qual é o nosso cenário? A gente acha que, para poder levar a inflação para o horizonte de referência, que ele está se esticando para o ano de 2023, já o Banco Central leva aí um pouquinho acima de 9,25, depender da conformação desses choques, né? Ele vai ter tempo para observar como é que isso se comporta. E aí ele consegue chegar na meta em 2023. Mas é isso, de 9 para 10 a diferença é muito pequena. O DI, 10 anos, já está ali, em 11%. E o que acontece? Ainda que a Selic vá a 9,25, né, que vá a 9,5, a gente acha que 2 dígitos só, se a gente adicionar mais choques nesse período, se a gente adicionar mais risco idiosincrático ainda com isso, por exemplo, se a gente dá um furo no teto maior ainda que todo mundo está esperando, que o precatório já está na conta, né? Ou se há um gasto maior nesse momento de ciclo eleitoral, um exemplo só, mas podem vir outros tipos de choques. Se a gente adiciona choques, se a gente, por exemplo, se a estação de chuvas for, no final das contas, negativa, abaixo da média histórica, a gente tem risco de racionamento aumentado para o ano que vem, é outro tipo de choque. Tirando esses riscos de cauda, né, o cenário médio é esse. A gente acredita que, gradualmente, a gente vai ter um processo de acomodação. Agora, de novo, não dá para colocar muita sobrecarga na Selic. Tá? E não adianta também achar que tudo é a Selic vai expressar, porque aí o câmbio já está expressando, a curva de juros longa já está expressando. E custo de investimento, por exemplo, quem faz captação e quem faz cálculo de fluxo de caixa descontado para saber o retorno, olha a parte longa da curva, não olha a Selic, não. Então, isso pode inibir investimentos. Isso o que pesa sobre a atividade é a taxa de juros mais longa, né? Então, assim, de fato, George, o que eu posso te falar é que esse custo já está contratado, vocês têm que colocar na conta, não é o custo Selic simplesmente, é a Selic indo para onde ela tem que ir, né? E vocês vão estar trocando mais receita inflacionária que vai provavelmente se acomodar por mais custo financeiro que a gente não sabe quando que vai conseguir se acomodar. Né? O problema de ciclos de alta de juros ou de aperto financeiro é que a gente tem uma clareza reduzida sobre quando ele termina e em quanto que ele termina, né? E isso gera incerteza, e esse processo de incerteza nem sempre é precificado como risco, mas ele às vezes paralisa investimentos. Deixa eu esperar para ver até onde o Banco Central vai, deixa eu esperar ver a economia se desanuviar, depois eu tomo minhas decisões. Tá um monte de gente cancelando a IPO, postergando a IPO, tá aí processos de... O último leilão de petróleo não foi ali uma Brastemp, né? Realmente não foi tão bom. Enfim, é isso, tá? Todo alguém gostaria de tirar uma dúvida ou fazer algum comentário, observação? Pois não. Ana Paula, sempre ouvi-la é muito bom, né? Você vai direto no ponto e no final da sua fala você disse bem, o dinheiro que vem pelas commodities, né, veio para a arrecadação, como gastar, né, ou como fazer um planejamento. No caso do nosso município, eu tenho 25% da receita corrente de 2022 em superávit. Então, está livre, né, pelo minério de ferro. E o problema do secretário de Fazenda e de Planejamento é segurar todas as vontades, né, de fazer. Né? Você pode... Porque pagar a dívida, né, antecipar o pagamento da dívida, você não consegue fazer isso acontecer. Você, como gestora pública, né, o investimento que gere custeio também é difícil, né, porque o custeio depois, ainda mais com a pressão dos fornecedores hoje, pedindo reequilíbrio por essa subida inflacionária. Qual a sugestão, né, que a gente pode liberar? Olha, qual o investimento que não dá custeio para frente e que seria um bom investimento? Eu tenho muito medo também de gastos sociais temporários que podem se tornar permanentes, né? Sim, a pressão depois vem para... Deixa mais um pouco, prorrega mais um pouco. Como é que você pensa nisso? Pois porque acaba que... Você falar em pegar o exemplo da Giovana, né, de um fundo soberano
pessoal nem pensa nisso, né? Fica questionando que seria uma boa solução para ver o que vai acontecer mais na frente. Como fazer? O que você acha que seria uma boa alternativa? Pois é, eu sei que é difícil convencer, essa questão de você, é muito mais fácil você convencer para a postergação de despesa do que para antecipação delas, né? E no caso de você pagar a dívida e amortizar, eu sei que é difícil, mas é sempre uma briga boa, né? A questão do investimento, acho que tem uma vantagem hoje, porque você pode fazer um investimento que gera custeio procedido por um processo de outorga ou privatização ou, né, ou concessão ao setor privado. Então, pensar modelos. Eu acho que o mais legal de você ter um processo de planejamento público é a tal da carteira de projetos. Lá no Espírito Santo, a gente trabalhava demais com isso, né? E hoje você tem vantagem que os próprios bancos, o próprio setor financeiro está se estruturando para fazer o tal do Project Finance, né? Estruturando projetos que, inclusive, têm recebíveis off-balance, que a gente fala, ou seja, o próprio recebível é garantidor do seu crédito, do seu processo, mas isso pode também ser concedido para uma outorga, né? Então, pensar nessas coisas, onde você tem parcerias público-privadas, onde você aprofunda esse mecanismo de interação com o setor privado, eu acho que é super positivo, tá? E isso promove. Porque, se você tem dinheiro no caixa para poder fazer a fase do investimento e depois fazer uma concessão, uma outorga, né, eu acho que o Jorge vai falar um pouco isso sobre saneamento aí. Então, oportunidades não faltam, porque o Brasil é um país que falta fazer tudo. E, quando falta muita coisa em termos de infraestrutura, quando é baixa a dotação de infraestrutura, o preço dela é alto. Então, ela dá retorno. Quando a gente olha a comparação do retorno da infraestrutura no Brasil com outros países, que é uma coisa que eu faço recorrentemente, qual é o quadro geral que eu vejo? Bem geral, tá? Tem peculiaridades. Mas o quadro bem geral que eu vejo é que essa infraestrutura mais, como é que eu diria, assentada, né, mais tradicional, ela oferece taxas de retorno similares do que outros países, porque, enquanto aqui a gente tem um retorno nominal maior, a gente tem mais custos também, inclusive custos financeiros, né? Tem taxas de riscos maiores associadas. Mas essa infraestrutura nova, que vem aí o 5G, que pode promover a educação, várias outras políticas públicas, ela tem uma taxa de retorno bem maior, né? Então, assim, ter carteira de projetos, fazer conta de retorno privado e retorno social, aprofundar parcerias público-privadas e segurar o caixa. Porque, olha só, ou vai para ter dívida, ou vai realmente para despesa temporária. Tá? Realmente você tem razão. Aí tem os riscos depois de você não conseguir parar um processo temporário, né? E tudo vai também num equilíbrio, porque, se você conseguir demonstrar qual é a parcela de ganho permanente, qual é a parcela de ganho temporário, se você conseguir fazer uma continha um pouco melhor na hora da narrativa, eu tenho certeza que isso também pode ajudar. Tá? Falar, olha, a gente vai até aqui, né, na distribuição desse benefício do aumento de receita. Daqui para frente a gente não vai, porque eu sei que ele vai voltar. Então, a gente não vai desorganizar a nossa gestão por acreditar que algo que é temporário vai ser permanente. Tá? Então, aí vem o processo político de conversação com a sociedade, né? Ótimo. Obrigada, Ana. Agora nós vamos nos encaminhar para a última pergunta, se alguém ainda tiver, para a gente poder manter o horário. Agora, Gilberto, só para uma outra alternativa, um pouco daquilo que o Raul falou ontem, da Previdência. Quando a gente tem uma sobra, um aporte na Previdência, dependendo da situação dos fundos previdenciários lá do teu município, pode ser uma boa alternativa. Boa. É uma forma de pagar dívida, né? Mas diminuir um aporte previdenciário pode ser um caminho. No caso desses municípios ricos, está sobrando dinheiro. Ô, saudade que eu tenho disso, Gilberto. Põe no fundo Você de não sabe que é uma previdência. saudade que eu tenho Mas dessa a vida. Previdência, a gente precisa no município, né, de uma reforma, tem cobrado, porque lá nós estamos pagando, o patronal é 33%. Imagina. Aí você Pensa bem. Né? E se fizer o aporte, pode atrasar também, ou prejudicar a discussão da É reforma. melhor reformar primeiro. Bom, mas então uma última pergunta aqui para a gente poder encerrar. Vamos lá. Eba. Perigoso? Bom, é difícil eu falar, porque eu não estou lá. A Priscila está, depois você pergunta para ela. Tadinha.
Mas é difícil falar. Assim, o que eu acho realmente é que as fricções aumentaram muito, né? Primeiro por essa sensação de receita aumentando, e aí você tem as expectativas de gastos crescendo, e o fato de você ter um teto, né? Só para explicar um pouco melhor, né, para a gente entender qual é o excesso de pressão que vem nesse momento. O teto foi construído dessa forma, para ser contracíclico, né? Porque quando a gente tem uma economia como a gente teve em 2015, 2016, caindo, né, tirando a renda das pessoas e um processo recessivo longo, se você consegue manter o nível de despesas, pelo menos, isso gera um efeito contracíclico na economia. Quer dizer, todo mundo caindo e os governos mantendo a despesa, né? Analogamente, para você compensar isso, em momentos onde você tem esses aumentos de receita, você também segura a despesa. Em termos reais, tá, gente? Não é em termos nominais, né, em termos reais. E aí você consegue fazer o quê? Aquela dívida que aumentou nesse momento que você segurou o ciclo, agora você abate a dívida nesse momento em que o ciclo melhora. Tá? Então, vou dar um exemplo claro. A pandemia, nós gastamos 525, mais esse ano vai ser uns cento e poucos. Está aí, 650, 700 bilhões de reais. A dívida aumentou um tanto, né? A dívida cresceu bastante, encurtou. Não era o momento agora da gente estar compensando isso? E não são 700 bilhões que vieram para o caixa, não. Nominalmente foram 200. Eu já expliquei aqui que esses 200 não é todo ganho real. Né? Então, é o momento realmente da gente ter o teto para segurar um pouco isso e abater a dívida. Por quê? Porque gera condições financeiras melhores para a sociedade, afeta todo mundo da mesma forma. Você gera condições de você rodar com uma taxa de juros mais leve. Né? Se a gente conseguir entender isso realmente, é que a responsabilidade fiscal, na verdade, é a âncora macroeconômica do país, né? A gente vai conseguir dialogar melhor com essas expectativas políticas, porque, obviamente, nós temos uma sociedade muito desigual, que as demandas são quase infinitas. Se a gente conseguir modular essas demandas por prioridade, porque se você tem limite, você tem prioridade, eleição de prioridade. Né? E o limite é da vida, não é do teto, não. O limite é porque a gente tem restrição orçamentária, todo mundo, inclusive os governos, porque senão vira inflação. Né? Então, se você conseguir expressar o limite para eleger prioridades sob determinados critérios democráticos, políticos, republicanos, você consegue modular essas demandas ao longo do tempo. Tá? Ana Paula, muito obrigada. Obrigada a todos aí pela audiência atenta. Realmente nos traz assim quase uma nostalgia, né, do que é governar com prioridade, a partir de construção de consensos, do diálogo, de, enfim, unificar a sociedade, seja do país, dos estados, das nossas cidades, em torno de um projeto. E aí, dentro desse projeto, fazer as escolhas possíveis. Isso parece um planeta que a gente não vive mais, infelizmente, né, Ana Paula? Então, foi muito bom te ouvir. Muito bom trazer esse caminho, porque às vezes a gente fica perdido num debate teto, é isso, é aquilo, e o fundamental, que é a escolha, que reflete prioridades, que reflete valor, visão de mundo, mas ok, é isso mesmo, né? Uma democracia, quem tem uma visão de mundo prevalece. Realmente, nós estamos muito gratos à sua avaliação, pela profundidade, pela complexidade. Nós precisamos disso para o nosso dia a dia. E obrigada por ter se deslocado até Salvador. Espero que da próxima vez fique aí pelo menos o final de semana. Eu também. E obrigada a todos. A gente vai seguir, porque temos agora falas muito importantes. A gente vai ter o Paim falando de educação. Vamos bater. Obrigada, gente. Queria deixar meu agradecimento final aqui. O Maurício vai tomar aqui a frente do mestre cerimônia, que ele faz isso muito melhor do que eu, mas nós temos 3 falas muito importantes agora. A de educação, a dos modelos de saneamento e do perfil de crédito, que a Priscila do Tesouro Nacional também já está aí. Então, vamos fazer seguido, vamos ficar nesse sprint final. O café está quente, o que é uma boa notícia, no caso. Então, vamos aproveitar, não deixar ele esfriar lá na garrafa. E vamos em frente até o final da tarde, tá? Que a noite nos espera. Vai lá, Maurício.
Boa tarde, pessoal. Então, vou seguir com a primeira mesa desse sprint da tarde, chamando aí o André Luiz Ferreira Rosa, o secretário da Fazenda de Aparecida de Goiânia, para coordenar a nossa mesa denominada Marco Regulatório do Saneamento Básico. E também como palestrante, Jorge Santoro, nosso secretário estadual da Fazenda de Alagoas. Isso que eu vou fazer desde a frente. Bom dia. Oi, boa tarde. Essa mesa, como disse a Giovana, na minha opinião, uma das mesas mais importantes que nós temos nesse momento, que é a discussão do saneamento básico no Brasil. Se tem uma das coisas que definem a nossa condição de país subdesenvolvido, é a falta de saneamento nesse país. Hoje, praticamente 35 milhões de pessoas ainda não têm água tratada e mais de 100 milhões não têm esgoto. E isso gera uma situação muito ruim. Deixa eu tirar a máscara, gente, porque está muito ruim falar com ela. Isso gera uma situação muito degradante para a nossa população. É uma discussão que vem sendo feita no Brasil há mais de 30, mais de 40, 50 anos. Desde a década de 70, quando inicia no Planasa, depois vem a 11.445, que começa a construir um marco melhor para isso, e chegamos agora na 14.206, o chamado novo marco regulatório do saneamento básico, que altera a Lei 11.445. Para falar sobre isso, temos aqui o secretário estadual da Fazenda de Alagoas, Jorge Santoro, que também fiquei sabendo que é meu xará, que é Jorge André, né? E que passou por um movimento desse no Ceará, em Alagoas, foi precursor desse movimento. A região de Maceió tem apenas 35%, 40% de rede de esgoto instalada. E, pelo que li e pesquisei, quando chegou a situação da Casal, né, era muito complicada. Ele passou por um processo de reestruturação, de concessão. Ele está aqui para falar um pouquinho das suas experiências, desse novo marco regulatório e quais são as alternativas. Jorge, muito obrigado. Obrigado. Eu vou passar aqui para frente. Bom, pessoal, a ideia aqui é apresentar um pouquinho sobre o marco regulatório. Depois eu vou falar o caso prático nosso lá em Alagoas, que é um caso que a gente, como o André falou, né? A gente foi o primeiro, depois vieram o Rio de Janeiro, o Amapá, e agora Alagoas, de novo, está com um leilão já marcado na Bolsa dia 13. Então, vou explicar um pouquinho primeiro do marco. Na sequência, a gente fala do caso prático. Bom, inicialmente é importante abordar que esse movimento de saneamento vem lá do acordo que o Brasil fez dentro da ONU, né, que inclui as ODS, né, e uma das ODS, a ODS número 6, tem a ver com saneamento e água. E aí, a partir disso, começa a ser um projeto de lei no Congresso discutido, que mudou muito do que era original e do que ficou no final, dada a grande repercussão que tem nas empresas estatais de saneamento dos estados. Eu acho que isso é um ponto muito relevante. E a gente tem uma situação hoje no Brasil bastante atípica, né? Nós somos o país na 112ª posição no ranking de saneamento, no ranking de 200 países, né? A velocidade de saneamento no Brasil, que vinha uma evolução de redes, de sistemas, de crescimento de 4,6 por ano até 2010, cai para 4,1, e aí incluindo projetos privados e públicos, né, com dinheiro do orçamento de OGU, e a gente começa a piorar, né, sendo que a demanda cada vez maior, a população cada vez maior, e a gente tem essa situação. Como o André colocou, são 100 milhões de pessoas sem rede de saneamento, né? Aí as regiões são muito dispersas, a situação de cada região. Você tem aí um Nordeste com a média de 28,3, um Norte com 12,
Maceió é 30%, né? 30%. A região metropolitana de Maceió é 30%. Alagoas, como um todo, talvez chegue a 25%. A maioria das cidades fizeram as redes, mas não ligaram as estações, ou fizeram as estações, não fizeram as redes. O caso prático em cada situação, em cada estado, é muito complexo e diferente. Quando a gente vai fazer um projeto de saneamento, o projeto de saneamento é muito diferente de fazer uma PPP, uma concessão de iluminação pública. O saneamento envolve saber aonde tem água e para onde essa água vai. Então, é muito mais complexo, muito mais custoso montar um projeto de saneamento. E aí a gente tem um processo que o Brasil viveu de mudança desse marco legal, que ele vai mudar muito como a gente vê o saneamento hoje no país. Principalmente porque ele cria novos mecanismos, que eu vou falar mais um pouquinho para frente, e a ideia dele é tentar universalizar e cumprir aquela ODS da ONU, que o Brasil assumiu o compromisso até 2033. E aí há repercussões muito grandes, inclusive, aí tem a lei da improbidade que a gente falou hoje de manhã, batendo papo hoje no almoço, tem a ver com improbidade administrativa, até porque, do jeito que o marco foi colocado, passa essa obrigação para os municípios tomarem as decisões. E aí isso gera essa necessidade de avançar com isso. E o problema é como avançar num tamanho de investimento aí que é estimado aí, no Lansab de 2019, é o tamanho dos recursos, em torno de 357 bilhões, seria de 2019 a 2033. Já, na verdade, esses valores, dado o custo dos insumos da construção civil do último ano, que cresceram mais de 40%, esses dados aí, você pode inflacionar e passa de 500 milhões. Com certeza, passa de 500 milhões. Nosso projeto em Alagoas, dos blocos B e C, que a gente acabou de lançar o edital, cresceu em R$1 bilhão, quase 50% de aumento de custos em relação ao que a gente tinha fechado há um ano antes. Então, isso é impressionante, impactante, e mostra a dificuldade de fechar projetos. Foi o que a Ana acabou de falar agora, com essa questão da inflação voltando, como montar projeto em relação às incertezas geradas. O novo marco veio, né, com várias mudanças. Eu vou tentar pontuar a maioria dessas mudanças agora. Esse era o cenário que a gente tinha antes, jurídico, né? Você podia fazer contratação direta, indireta, gestão associada, tinha um consórcio público, convênio de cooperação, contrato-programa, você podia fazer PPP, você tinha estatal de forma centralizada, centralizada se fosse um serviço autônomo de água, uma autarquia, se fosse descentralizada através de uma empresa estadual, é a maioria dos modelos, né? E aí você tem o contrato-programa. E aí que é o grande X do problema que nós vamos enfrentar, é a questão do contrato-programa, porque ele acaba, né? E o convênio de cooperação acaba. Ficando, basicamente, além das unidades regionais, e aí a lei estimula, e ela foca nisso, né? Ela estimula a organização regional de uma maneira muito forte e muito indutora, né? E aí a ideia vai permitir a universalização? Só ter